Boa tarde, sou o professor Elton Rosa de Souza, de língua portuguesa, e também escritor, poeta, e gostaria de falar um pouquinho sobre o episódio logo quando surgiu a Covid-19. Aí inventava uma coisa chamada Delta, não sei o que, bactéria, vírus, e rolava aquele pensamento em relação à questão da Covid. E querendo fazer associação indevida para ver se passava em virtude do que cultuavam e que continua muitos a cultuar. Hoje nós sabemos que a Covid ela é tecnológica, não é? E mais do que um vírus. Mas muitos estão apegados e não querem voltar atrás nesse processo. Aí agora vem divulgando vídeos bestageiras para querer nos associar a qualquer tipo de mensagem negativa, mensagem que eles cultuam, porque são mais romancevados, porque são mais avancivos em relação a questões de minorias, do negro, dos índios, de outras pessoas do movimento MST. Porque cultuam uma visão que não é uma visão do multiculturalismo aqui na América Latina. E vão defendendo aspectos como questões imperialistas brasileiras em relação aos povos aqui. Venezuelanos, bolivianos, paraguaios, argentinos. Em vez de defender uma política de formação multicultural de política de boa vizinhança, de, de boa conduta, de compartilhamento, de respeitabilidade. Quando na verdade vão com o sentido oposto, com o sentido da comparação, da objetivação do olhar, de se achar melhor e querer se fazer melhor pelo poder, ou pelo menos o que acha que é poder que possui. Então, esse não sou eu. Eu não cultuo uma visão imperializante do Brasil. Eu não cultuo uma visão xenófoba. Eu não cultuo uma visão de total controle, como se pudéssemos isso fazer. Eu não cultuo uma visão de simplesmente achar que está defendendo o interesse do culto sem um viés cultural, democratizante e constitucional. Todo esse tipo de ideia não são minhas. E assim, eu acho que aqueles que estão com esses pensamentos, com essas condutas, eles devem repensar bem a qual é a formação, o que vale a pena nesse processo, os freios que devemos ter, os limites, para que possamos ser centrados naquilo que fazemos e não levar o mundo para uma situação de mais calamidade aqui na América do Sul. Porque já vimos isso lá em 1865, 70 mais ou menos, 80, na questão do Paraguai e do Brasil e dos povos latino-americanos. E agora, com esse processo aqui que tem Venezuela, Argentina, Colômbia, e vão trazendo outros de fora para estabelecer rixas na América do Sul. E parecer que não teve uma formação histórica, cultural. E querer levar certas cabeças a ser voz e a ser mãos nesse sentido. Não é comigo. De antemão, eu vou rechaçando esse tipo de ideia. E quem estiver ouvindo essas palavras e compartilhar e tomá-las como suas, ele também vai entender muito bem e vai ter uma visão melhor do que está a acontecer aqui na América e no cenário mundial. É a racionalidade e o limite estabelecer o que é a si, o que é o outro, de respeitar, tolerar, de não bloquear, porque quem bloqueia o outro achando que vai
vai gerar um efeito de conchavo, ele se frustra também. Esse não é eu. O que eu puder ajudar em questões de fala, espírito, formação, o que eu puder, estiver na minha mão, eu sempre estou a passar uma mensagem para que mais pessoas tenham noção e possam conseguir se tolerarem mais e conseguirem viver melhor também. E alguns que eu vi aí nesse cenário aqui, não sei se lá de fora também estão assim. É gritante a maneira avansiva que se utiliza em relação a outros, a cultura do indiferente, do se achar que está no caminho certo e de não tolerar certos estilos que estão aí. E muitas vezes querer impor como se fosse os donos da bola. Então, esse é um procedimento que não é meu. E aí vem hoje alguns falando de algumas coisas, 86 e outras coisas. Sim, o meu numerologia é do ano 86. Mas outros fatores que estão relacionados ao meu 86, que não seja mais científica ou mais teológica, não é o meu tipo de linguagem. Os que tiverem uma visão mais humanística, mais humanitária, e não humanitas, esses eu tenho comigo como se fossem amigos. Mas outros que estão assim, sem medir, e querer ganhar a qualquer custo financeiramente, e empurrar para esse sentido que não vale a pena, não é o que eu preceituo e que eu pontuo como uma coisa razoável que realmente nos traz benefício para os povos latino-americanos. O Brasil, ele tem as suas potências e as suas deficiências, assim como os outros povos latino-americanos. E se eles atuarem num universo em que alguns grupos faz essas costuras, quão difícil se torna para você conseguir estabelecer uma política de formação, de tolerância, de saída para os problemas que estamos enfrentando. Não é concebível que certos grupos queiram empurrar certos setores, seja de um país ou de outro, contra um país, um outro país que ele acha que está fora da democracia. E muitas vezes também dentro do país dele tem as raízes antidemocráticas. A saída não é por aí. Precisamos dar formação, gerar emprego, combater a fome, ter política para o solo e para a água, principalmente. Porque são as duas coisas fundamentais que mais resguardam a vida, que mais produzem para que possamos continuar de pé em nossa sociedade, antes de qualquer outro tipo de política. Não dá para que a gente vê um meio de comunicação que muitas vezes continuam a parolar esses fatores em relação aos povos aqui, como se não tivesse pessoas pensantes do outro lado. Então, devemos rever aquilo que estamos a fazer no meio político, no meio da comunicação, no meio das instituições, e relevar esses fatores para que tenhamos uma vizinhança melhor, uma harmonização entre ou pelo menos uma atenuância de conflitos que estão dentro do nosso país e que estão aí relacionados
a esses fatores aqui da América do Sul. Assim, quando relevarmos essas questões, nós estaremos certos que as saídas serão mais condizentes para aquilo que produzimos. E também os acirramentos ficarão mais difíceis de acontecer, para que não piore ainda mais uma situação como as que nós estamos vivendo nos diversos países aqui da América, que apesar de ter muita pobreza, ter muito deficiências, ter, ter as suas mazelas, ainda consegue resistir e consegue se organizar e viver de uma maneira que talvez não seja a melhor, mas que consegue ter uma certa sobrevida em relação a certos fatores. Então, isso é um fator que diversos setores devem se levar em conta para que não possamos levar os diversos países a não ter um pensamento mais organizativo, mais respeitoso, mais amigável. Então, boa tarde, professor Elton Rosa de Souza, de Língua Portuguesa.